meus amores do segundo ano, espero que todos vocês estejam bem. E hoje, dia 17 de agosto de 2021, a nossa atividade de matemática será no livro educacional Nova Escola. Bom, a atividade será sobre as figuras planas e as suas características. A atividade será nas páginas 145, 146, 147, 148, 149 e 150. Lembrando que vocês irão procurar o livro que tem o nome Terceiro Bimestre, a atividade do livro Terceiro Bimestre. Bom, aqui eu trago para vocês na página 145, figuras planas e as suas características. Aqui nós temos a imagem de algumas delas, que vocês já devem ter assistido o vídeo que eu mandei anteriormente, explicando as figuras planas e também os sólidos geométricos. Embaixo, pergunta: você já deve conhecer algumas figuras geométricas como quadrado, triângulo, retângulo e círculo. Qual dessas figuras você pode encontrar em um cubo? Qual é? Aí vocês irão responder. Já na página 146, pede para que vocês possam contornar no espaço a seguir todas as faces dos sólidos geométricos que você reconheceu, que você recebeu do professor. Infelizmente, a gente não está presencial, então vocês irão utilizar os sólidos geométricos da atividade da semana passada, ou seja, o cilindro, a pirâmide, o paralelepípedo e também o cubo. Embaixo diz: observe os sólidos geométricos e os desenhos que você fez e responda. Que diferenças você observa entre as figuras que você desenhou e os sólidos geométricos? Os sólidos geométricos são as figuras montadas, o cubo, o paralelepípedo, o cilindro e os outros. Depois pergunta: qual grupo posso considerar como figuras planas e qual deles eu posso considerar como figuras espaciais? Figuras espaciais é a mesma coisa de sólidos geométricos. Após diz: cite algumas características dos dois grupos, figuras planas e figuras geométricas espaciais. E por fim, pede para que vocês agora é hora de validar seu conhecimento. Analise a resposta dos colegas e responda. O que você observa que a dupla fez de maneira correta? Aí vocês vão deixar em branco porque a gente não está em sala. Assim como a pergunta aí embaixo, o que você faria de diferente? Como vocês não sabem o que os coleguinhas fizeram, a gente não possui a capacidade de responder essas perguntinhas. E na página 147, pede para que vocês vejam como Durval e Alexandra realizaram um contorno das faces de um sólido geométrico. Aí nós temos uma pirâmide, um paralelepípedo e um cilindro. Então, lembre-se que ao manusear os sólidos geométricos e desenhar as suas faces, você encontrou algumas figuras geométricas como quadrado, triângulo, retângulo e círculo, que também foi o que vocês realizaram na atividade da semana passada. Que figuras planas, que são as figuras planas, aliás. Já os sólidos geométricos são figuras espaciais, como também podemos chamar de tridimensionais e, além disso, de sólidos geométricos. Aqui é apenas uma explicação. Na página 148, nós temos o raio-x. Nesse raio-x, nós vamos separar as figuras planas das figuras geométricas espaciais. Vocês irão recortar imagens do anexo do aluno e aí vocês irão separar nessas duas tabelas as figuras planas em um lado e do outro lado as figuras geométricas espaciais. E embaixo vocês irão responder. Como você separou essas figuras? Qual foi o critério que você usou para separar? E embaixo,
quais as diferenças que você percebeu entre essas figuras? Já na página 149, tem como título Figuras planas em ambientes. Nessa página, primeira pergunta. Pergunta para vocês o que são as figuras planas. Aí vocês irão responder. Depois pergunta, dê alguns exemplos. O que é? Quais são os nomes dessas figuras planas? Depois pergunta, o círculo é uma figura plana ou não plana? Justifique. O círculo ele pode ser colocado no plano? Sim ou não? Aí vocês irão justificar. No final da página nós temos o mão na massa. Agora, com o professor, caminhe pelos ambientes da escola, em busca de objetos e elementos que se pareçam com figuras planas. Forme duplas com os colegas, procurem 3 objetos e registre o nome da figura do objeto e o ambiente em que foi encontrado. Como nós não estamos na escola, vocês irão fazer isso com os objetos da casa de vocês. E depois vocês irão, usando a tira descritiva, vá até a caixa e mostre uma figura seguindo a indicação da ficha. Registre a seguir a descrição da ficha e o nome da figura. Isso aqui era se a gente tivesse em sala de aula. Então, vocês irão fazer apenas a pergunta anterior, que é olhar no ambiente da casa de vocês, quais são objetos que parecem com as figuras geométricas e onde elas são localizadas. E, por fim, a página 150, a gente primeiro vai pulando e tem discutindo, que aí é se a gente tivesse em sala de aula, que nós íamos apresentar o que nós registramos para os nossos colegas. E nós vamos para o retomando. Aí nós temos uma explicação. Você aprendeu que nos ambientes em que vivemos encontramos imagens que têm semelhanças com o formato de algumas figuras planas, como por exemplo o retângulo, o quadrado, o triângulo e o círculo. Também descobriu que em figuras com o mesmo número de lados, eles nem sempre possuem a mesma medida. Por exemplo, o quadrado ele tem todas as medidas iguais, já o retângulo não, tem lados que são diferentes. E agora nós vamos para o raio-x. A imagem a seguir é vista de frente da casa do sítio de Dona Julieta. Termine o desenho de acordo com as orientações a seguir. O telhado ele tem formato de triângulo. A porta tem um formato de um retângulo. E a casa tem 2 janelas em formato de um círculo. Isso daí vocês irão terminar o desenho da casa. E essa foi a nossa atividade do dia. Desejo a todos vocês uma boa resolução. Um beijo e até quinta!